Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre as tarifas de 50%, meu amigo. Pois é, o porta-aviões estacionou no Lago Paranoá, meu amigo. A coisa não é fácil, não. Olha só, eu vou contar para vocês esse negócio, porque está todo mundo falando da tarifa de 50%. E isso, sim, é terrível. É um pancadão mesmo no Brasil, não tenha dúvida. Vai doer, não só no governo Lula, mas também na população brasileira. Agora, isso não é a coisa toda, porque o pessoal está esquecendo da seção 301 da parada. Vou explicar para você aqui nesse vídeo. Essa notícia foi sugerida por hemorroida cerebral, Faculdade de Direito agora é de esquerda e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Eu peço desculpas a vocês pela qualidade do som aqui desse vídeo. Eu sei que não está ideal, eu estou com alguns problemas aqui, mas vai ser tudo resolvido, só detalhezinho. Na correria, essa notícia é importante, tem que sair rápido, né? Então vamos falar sobre ela, né? Pois bem, o que aconteceu? A gente já estava sabendo que o Trump ia fazer alguma coisa aí para punir o Lula e o Alexandre de Moraes nessa história toda. E ele fez. Hoje ele lançou uma cartinha mostrando aqui no Trump Social. Está aqui, direto da fonte, a cartinha dele. A gente vai dar uma lida no que está escrito aqui, porque, de novo, está todo mundo focando na questão dos 50%. Essa não é a parte importante. Uma parte muito dolorosa, tá? Isso vai ser muito duro para o Brasil, não tenha dúvida nenhuma. Olha, Carta Branca, Washington, 9 de julho de 2025, Sua Excelência Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República Federativa do Brasil. Caro senhor presidente, eu conheço e lido com o ex-presidente Jair Bolsonaro e tenho um grande respeito por ele, como a maior parte dos grandes líderes de países. A maneira como o Brasil está tratando o ex-presidente Bolsonaro, altamente respeitado, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante o seu mandato, incluindo pelos Estados Unidos, é uma desgraça internacional. Esse julgamento não deveria estar acontecendo. Isso é uma caça às bruxas que deveria acabar imediatamente. Eu concordo plenamente com o que o Trump está falando aqui. Mas tenha em mente que esse tipo de coisa, esse tipo de pressão que ele está fazendo aqui, isso pode dar para trás, tá? Por quê? Porque vai certamente ser uma resposta do governo brasileiro que não, que é a justiça que está investigando, que estamos fazendo de forma isenta, que não tem ninguém caçando bruxa, não, que estão processando ele porque ele é acusado de não sei o que lá. Certamente vão fazer esse tipo de resposta para ele, né? Infelizmente, isso vai acontecer. Vai ser fácil do Lula responder esse tipo de coisa aqui, né? E eu diria que tem até um risco maior de levar a uma dificuldade de absolver Bolsonaro, porque para pensar, se o STF agora volta atrás e libera Bolsonaro, vai ficar passando recibo de que baixou a cabeça para os Estados Unidos. Então, assim, embora tenha sido super justo o que o Trump disse aqui, essa não é a parte principal da história, né? Vamos lá. Devido, em parte, ao Brasil, aos ataques brasileiros, às eleições livres e à liberdade de expressão, eleições livres, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o fato de que o Bolsonaro não vai poder concorrer nas eleições de 2026. Ele entende que isso torna as eleições no Brasil eleições não livres, né? O que ele está certo, é o que eu falo para vocês. Se a gente tem democracia, Bolsonaro tem que concorrer, não tem nada que desabone ele no final das contas, um monte de invenção, um monte de nada que eles pariram lá para dizer que Bolsonaro deu um golpe, que não tem lógica nenhuma, né? Enfim. E também ele levanta a questão da liberdade de expressão. Ele fala aqui, ó, o direito de liberdade de expressão fundamental, um direito fundamental dos americanos. A Suprema Corte brasileira emitiu centenas de ordens ilegais e secretas de censura para plataformas de mídia americanas, ameaçando elas com milhões de dólares em multa e expulsão do Brasil e coisa e tal. Isso, então, devido a esses fatos, devido ao caso do Bolsonaro e à liberdade de expressão e ataque às eleições livres de 2026, nós estaríamos impondo, em 1º de agosto de 2025, tarifas de 50% em todo e qualquer produto enviado pelo Brasil para os Estados Unidos, separado de tarifas setoriais, ou seja, esse 50% se soma a eventuais tarifas setoriais que já existem atualmente. Então, por exemplo, no aço, já tem uma tarifa setorial de 25%, pelo que eu entendi disso daqui, seria 75% de tarifa sobre o aço brasileiro, vai ser uma porrada nas empresas brasileiras isso, tá?
Em adição, nós tivemos anos para discutir as relações de comércio com o Brasil e concluímos que precisamos nos mover para longe dessa relação tóxica aqui com o Brasil, essa relação muito injusta que o Brasil coloca tarifas, barreiras não tarifárias e barreiras e outras coisas. Nossa relação tem sido, infelizmente, longe de recíproca, né? Eu vi algumas pessoas falando assim, mas os Estados Unidos vendem mais no Brasil do que compram no Brasil. Os Estados Unidos têm um superávit com o Brasil. E, de fato, o Brasil coloca muita tarifa nos produtos americanos. Olha o iPhone, pô. Eu pego avião todo ano para ir lá nos Estados Unidos comprar iPhone, e é porque é mais barato você comprar lá do que comprar aqui no Brasil, pô. É muito mais barato, né? O Brasil coloca mais de 100% de tarifas em iPhone e em produtos americanos aqui no Brasil. Então, há, de fato, um desequilíbrio nessa história, né? Por favor, entenda que esse número de 50% é muito menos do que o que seria necessário para nivelar o campo de jogo. Ou seja, ele está dizendo que ele está sendo camarada com o Brasil, botando só 50%. E seria necessário ter isso para retificar essas graves injustiças cometidas pelo regime corrente do Brasil. E eu gostei disso daqui, porque ele está falando do regime corrente do Brasil. Botando o Lula junto com o STF na mesma bacia, ali, é tudo junto. E é verdade, a gente sabe que é isso mesmo, né? Como vocês sabem, não haverá tarifas para companhias brasileiras que saiam e decidam construir as coisas dentro dos Estados Unidos. Então ele está fazendo aqui um convite para companhias brasileiras que queiram ir para os Estados Unidos produzir lá, muito bem-vindas, e será tudo aprovado rapidamente, profissionalmente, de forma em questão de semanas para vir para os Estados Unidos. Acho que é uma boa proposta, hein? Eu, se tivesse empresa no Brasil, estaria pensando realmente nisso daí. Agora, o pessoal está falando muito sobre esse negócio das tarifas, né? Tarifa, se você parar para pensar, não é uma coisa tão impactante assim, até porque o Lula consegue responder fácil, ele pode aumentar a tarifa no Brasil também. Mas aí o Trump colocou aqui, ó, se por qualquer razão você decidir aumentar as suas tarifas para os Estados Unidos, então qualquer que seja o número que você escolha aumentar elas serão adicionadas. Esse número será adicionado aos 50% que a gente colocou. Então, se o Lula resolver brincar de vou aumentar as tarifas do Brasil para os Estados Unidos em mais 50% também, para fazer a suposta reciprocidade, não sei o que lá, se ele tentar fazer isso, os Estados Unidos vai aumentar esse valor que ele colocar lá, vai aumentar nas tarifas do Brasil, ou seja, bastante complicado isso daí, né? Então tá aqui, ele explica isso daqui, né? Esse déficit é uma maior ameaça para a nossa economia e a segurança nacional americana. Esse negócio de déficit é que não dá para entender, porque realmente os Estados Unidos têm superávit com o Brasil ultimamente, mas ok, né? De fato, é injusto as barreiras brasileiras. O Brasil cobra muito mais imposto dos Estados Unidos do que os Estados Unidos cobram do Brasil, mesmo considerando esses 50%. Tá? Então, está aqui. Ó, por causa dos ataques contínuos no Brasil às atividades digitais de companhias americanas, bem como a práticas de comércio ilegítimas, eu estou direcionando o representante de comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer, para imediatamente iniciar uma investigação do Brasil de acordo com a seção 301. E é aqui que está a porrada, é aqui que esse pessoal não entendeu. Está todo mundo falando de tarifa. Não, que tarifa é 50%, não sei o que lá. Só que, lembra, quem acompanhou meu vídeo que eu falei ontem sobre a IEPA, isso aqui é tudo IEPA, tá, gente? Isso daqui, em última análise, é dizer que o Brasil é um inimigo dos Estados Unidos. Lembra que eu expliquei o que é a IEPA, né? A IEPA uma forma dos Estados Unidos punir os países que são inimigos dos Estados Unidos e que fazem comércio com os Estados Unidos. Então, o Brasil foi colocado nessa lista, está colocado na IEPA e, portanto, vai entrar com essa tarifa de 50%. Mas, além disso, como eu falei, eu tinha expectativa naquele meu vídeo que o Trump ia colocar o IEPA sobre o Alexandre de Moraes, que eu achava que seria muito mais lógico, né? Para que as reclamações do Trump são a censura no Brasil e a condenação do Bolsonaro, ou a perseguição ao Bolsonaro. O Alexandre de Moraes é responsável pelas duas coisas. Então, no final das contas, seria muito mais lógico ele colocar essa investigação sobre o Alexandre de Moraes. Mas ele preferiu colocar o IEPA sobre todo o Brasil. Só que ele botou sobre todo o Brasil e, como eu falei que podia fazer no meu vídeo sobre o IEPA, ele criou uma comissão de investigação. Ou seja, ele vai dar uma investigada no Brasil nessas práticas de ataques às atividades digitais, de comércio digitais de companhias americanas, ou seja,
essas ações de censura do Alexandre de Moraes, bem como práticas de comércio indevidas. Ou seja, essa é a parte dolorosa, essa é a parte que o pessoal não está falando e que vai doer pra caramba. Porque essas comissões de investigação americanas têm um poder enorme, meu amigo. Elas têm um poder imenso de exigir documento, de levantar informação e vão fazer uma investigação sobre Alexandre de Moraes. O que você acha que vai ser a conclusão dessa investigação sobre Alexandre de Moraes? Vai ser terrível, né? Então, no final das contas, isso daqui é o grande problema, muito mais do que a questão da 50%. 50% vai ser uma tragédia para o Brasil, não vou te enganar vocês, em termos econômicos vai doer muito no Brasil, vai ser algo que vai prejudicar a nossa economia, mas, de novo, o Lula vai tentar usar isso eleitoralmente, coisa e tal. Eu não acho que o Lula consiga usar isso eleitoralmente. Só que o que vai vir dessa comissão de investigação depois, isso sim é que vai ser a pedrada, né? Lembrando que essa investigação já vai começar com todos os documentos da Vaza Toga liberados pelo Glenn Greenwald, né? Evidentemente que eles vão pedir esse tipo de coisa, né? Evidentemente que eles vão começar a investigar o Alexandre de Moraes lá, vão estabelecer essa comissão, e é uma comissão muito dura, né? Aqui, além disso, deixa eu ver aqui, se você quiser abrir os seus mercados para os Estados Unidos, eliminar suas tarifas, suas barreiras tarifárias, talvez nós possamos considerar um ajuste nessa carta. As tarifas podem ser motivadas para cima ou para baixo, dependendo de sua relação com o nosso país. Você nunca será desapontado com os Estados Unidos da América. Obrigado por sua atenção nesse assunto. Assina o Trump, né? Então, lembra que eu falei para vocês aqui quando eu expliquei a questão da IEPA, né? O IEPA está aqui, ele fala aqui que entre os vários poderes que o presidente americano tem aqui, ó, ele fala que tem o poder de requerir qualquer pessoa engajada nessa transação, produzir livros de contas, contratos, cartas, papéis em conexão com o comércio ou custódia de tal pessoa, ou seja, pode estabelecer uma investigação aqui. Ó. O presidente pode investigar, regular, proibir qualquer regras e regulações que ele tenha interesse de fazer isso. Ele pode exigir a transferência de evidências e da propriedade de bens dos Estados Unidos e países estrangeiros, seja o inimigo, aliado ou inimigo de qualquer forma, entre residentes de um ou mais países estrangeiros, qualquer pessoa nos Estados Unidos, e pode requerer que essa tal pessoa seja investigada. Enfim, tem aqui o poder de investigação, que é muito mais danoso, no final das contas, nessa história, né? É algo que pode revelar um bocado de coisas sobre esse regime lulista aqui. Bom, o que eu tiro de resultado disso daqui? Eu, sinceramente, esperava que fosse direcionado para o Alexandre de Moraes. Do jeito que o Trump fez, vai ficar mais fácil o Lula e o Alexandre de Moraes se defenderem num primeiro momento. Mas a investigação pode ser alguma coisa muito mais preocupante para eles ao longo do tempo nessa história aqui, pode resultar em danos muito maiores. Então, talvez seja essa a aposta do Trump. Vamos ver o que vai acontecer. Não temos ainda a resposta do Lula para isso e vamos ver o que vai acontecer, qual vai ser essa resposta, qual vai ser o resultado dessa coisa toda, né? Emocionante, galera. Os dados foram lançados. Vamos ver aí o que vai ter de resultado nessa história.